No Adiló na Câmara, vereador Caleb Garbim, que acompanhe o secretário de Trânsito até a tribuna. Lembrando que o nosso novo regimento, ele diz 10 minutos prorrogados por mais 10. O antigo dizia 20 minutos corridos. A palavra está à disposição do senhor secretário de Trânsito. Bom dia a todos. Oi, Iago. Retornando à casa, muito obrigado pela possibilidade de aqui estar, né? Fiz questão de comparecer à Câmara nessa manhã, exatamente para poder clarear aos vereadores, né, os temas que estão sendo pauta nossa na Secretaria, né, a partir do momento que assumimos. Saudar o presidente, João Ex, saudar todos os colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, e dizer que, sem dúvida nenhuma, se há uma coisa que me surpreendeu positivamente, e eu confesso que eu não tinha essa ideia, é a qualidade dos servidores da Secretaria de Trânsito. Então, digo para vocês que Caxias pode se orgulhar do grupo de servidores que hoje prestam serviço na Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Caxias. Confesso que eu achei que ia chegar lá, meu ex-secretário, e encontrar coisa. Não, ao contrário, um grupo bem preparado, consciente, corporativo, né, do ponto de vista da defesa das suas atribuições, mas sem dúvida nenhuma tem facilitado muito o nosso trabalho. E eu confesso a vocês que já entrei pegando fogo a questão dos controladores de velocidade, né? Já era tema na pauta da Câmara e na cidade, mais ou menos a gente deixou bem claro que estamos fazendo todo um reestudo da questão dos controladores de velocidade e logo, pelos próximos dias, provavelmente teremos novidades. Logo em seguida apareceu o problema do táxi lotação, né? Que estamos trabalhando e é o motivo da minha vinda à casa. Também as questões do aeroporto, que agora estão bem definidas com a entrada da Infraero. Então, as questões do aeroporto, nós temos uma data para fechar a gestão do município no aeroporto, que é 8 de outubro. A Infraero assume em 9 de outubro e até 8 de outubro a gestão do aeroporto Canterjane permanece com a Prefeitura, no caso com a Secretaria. Então estaremos lá encaminhando e dando continuidade a todas as obras que foram iniciadas a partir dos acordos que aconteceram com a ANAC e que possibilitaram, né, se suspender a possibilidade de que havia concreta, né, de acabar com a conectividade do nosso aeroporto. Nós tínhamos prazo, inclusive, de 3 dias, né, para fazer toda a operação que foi feita, e eu quero agradecer aqui publicamente ao secretário Suzin, da Secretaria de Obras, pela verdadeira operação de guerra que fizemos lá no aeroporto, e até convidar os senhores vereadores, se em alguma oportunidade quiserem nos acompanhar numa visita no aeroporto para conhecerem tudo que nós fizemos lá nesse período, nos sentiríamos muito honrados. Nós vamos dar continuidade às obras que estão acontecendo. Estamos aguardando uma posição do DAER na questão da contrapartida para definir a questão da ampliação, utilizando então os 6 milhões que estão disponíveis, né? Em torno de 8 milhões já foram utilizados na pista. Na questão, então, de ampliar o terminal, né, seria em torno de 6 milhões. Então, nesse período, até 8 de outubro, nós continuamos na gestão do aeroporto. E, na eventualidade de algum vereador que querer ter mais informações sobre a questão, nós estamos à disposição. Especialmente ao vereador Iago, a questão dos motoboys. Nós estivemos ontem conversando com o promotor Adro Gelati. Então, dentro da definição que aconteceu aqui naquela audiência pública, o promotor nos abriu um prazo de 60 dias para
compormos aí uma solução junto com o sindicato dos motoboys, possibilitando que o cadastramento seja feito através do sindicato, como é feito com os taxistas, como é feito com o pessoal de ônibus de fretamento, né? Então, seguindo na mesma linha, vamos estar tentando já dar uma solução para o problema, então, dos motoboys. Então, eu quero colocar assim bem claramente a questão e abrir aqui essa conversa com vocês, me colocando depois à disposição para mais alguma informação sobre a questão do táxi lotação. É uma situação que eu acompanho desde o governo Pepe, quando nós aprovamos a legislação que estabeleceu não o táxi lotação, estabeleceu o transporte seletivo de Caxias. A lei lá de 2000, ela, por iniciativa do meu querido amigo vereador Zoraide, um pedido dele na lei orgânica do município, estabeleceu o transporte seletivo. Cedeu o apelido para o transporte seletivo de táxi lotação. É um apelido. Na época, o Zoraide trabalhava em cima da ideia de táxi lotação, mas o que se estabeleceu lá foi o transporte seletivo. E desde aquela época já tinha regras específicas para a questão do transporte seletivo. E nos primeiros 10 anos funcionaram de acordo. Nós tínhamos 22 micro-ônibus fazendo o transporte seletivo na cidade. A partir de 2010, se estabeleceu aí toda uma discussão, uma disputa de interesses legítimos, tá? E não se conseguiu mais implementar uma nova licitação. 2 licitações foram canceladas, foi judicializado o problema, tá? Em 2019, o então prefeito Guerra alterou, em alguns pontos, a legislação que vinha lá do governo Pepe, na questão do transporte seletivo. Continuo insistindo, nunca existiu táxi lotação, sempre existiu o transporte seletivo. A partir de 2019, várias permissionários desistiram da implementação do serviço. Então, o serviço foi sendo precarizado, se chegando a um termo de termos só 7 micro-ônibus trabalhando, basicamente fazendo a linha Anarec Shopping e a linha UX Rio Branco. Tá? Essas 2 linhas que estão colocadas aí. Houveram 2 movimentos importantes depois disso. Quando a Câmara aprovou a nova lei de concessão do transporte coletivo, na lei está disposto de que a empresa concessionária, dentre uma das suas atribuições, seria a de encaminhar, se fosse o entendimento do Executivo, a questão do transporte seletivo também. Portanto, o contrato da empresa concessionária de hoje já prevê a possibilidade de que o transporte seletivo seja prestado por essa empresa. Então, digo para vocês que isso foi a alternativa possível quando estive aqui e dizíamos que o táxi lotação não haveria solução de continuidade. Foi em cima desses estudos que a gente já tinha, que era possível se, a partir de uma discussão com a empresa concessionária, estabelecer que a empresa pudesse prestar esse serviço, pelo menos nas 2 linhas que já ainda existiam. E marchamos nesse sentido, do ponto de vista de estabelecer, então, com a empresa concessionária, a partir de 1º de setembro, que essas 2 linhas permaneçam, como transporte seletivo. E desse o nome que quiser dar. Azulzinho, táxi lotação, alguém falou em Agilzinho, uma coisa assim, né? Então, o importante é que o serviço seletivo vai continuar. A primeira premissa que ficou clara de parte do prefeito Adiló foi no sentido de que, se é transporte seletivo, não tem subsídio. Subsídio é para o outro transporte. Os 14 milhões que a prefeitura está investindo como subsídio para segurar a tarifa técnica, que hoje já está em R$ 9,00, para baixar ela para R$ 6,50, é os 14 milhões aprovados pela Câmara. É o que está garantindo que essa tarifa seja baixa.
tá? Seja em torno de 6,50. Então, nesse sentido, é que nós vamos trabalhar com a ideia, já fizemos as notificações. E por que o decreto saiu nessa semana? Saiu porque conseguimos notificar todos os permissionários, tivemos que botar a nossa fiscalização a encontrar as pessoas, porque os permissionários, alguns nem moram mais em Caxias, os atuais permissionários, e colocamos, então, o nosso pessoal da fiscalização a catar esse pessoal nos endereços possíveis. Então, fizemos as notificações, dando prazo de 90 dias, segundo recomendação da própria Procuradoria-Geral do município, que estabelecia que o prazo mínimo seria 30 dias e um prazo máximo de 90 dias. Então, fecha em 31 de agosto os contratos. Então, o decreto que publicamos, vereador Ramon, lhe digo assim de coração, tá? O decreto que publicamos apenas acaba com os contratos vigentes. Nós não estamos extinguindo o serviço seletivo, muito menos o serviço de táxi e lotação. As leis que orientam a questão do transporte seletivo são leis aprovadas por essa casa. A primeira lá na época do PEP, lá em 2000, e a segunda no governo Guerra, em 2019. E essa é a legislação que está vigindo. O fato de, na lei que aprovou a concessão para o Expresso Caxias, para Visate, permitir a possibilidade da exploração do transporte seletivo, nos deu a possibilidade de poder vir aqui nessa casa e dizer que o serviço vai continuar. O serviço vai continuar de forma diferenciada, com tarifa diferenciada, tá? Com sistema diferenciado. Então, é nesse sentido que eu quero informar aos senhores de que no dia 1º de setembro nós estaremos, então, introduzindo de novo o serviço de transporte seletivo na cidade, com diferenciais importantes que haviam sido instituídos lá no início do governo PEP. Um transporte diferenciado. E vamos, inclusive, aumentar, né, a possibilidade, e essa vai ver especificamente para a vereadora Andressa, inclusive o transporte de animais, né? Essa nós colocamos na possibilidade do serviço, tá? Eu só peço para a Ângela que coloque, então, uma pequena apresentação. Isso aqui seriam, então, os novos ônibus, tá? São ônibus novos, tá? Com acessibilidade, isso que é importante, elevador, tá? Ar-condicionado, Wi-Fi, entrada USB, né? Então, e com a possibilidade de utilização do cartão urbano, esse cartão normal aí que o pessoal utiliza no transporte, né? Então, essa então é os ônibus que já estão sendo produzidos pela Marco Polo, com previsão de entrega agora no começo do mês, né? São 3 desses, né, e mais 3 que vão ser provisoriamente até serem entregues mais 4. São 7 que vão ser colocados, substituindo exatamente os 7 que estão funcionando hoje. Então, essa é o tal do... O pessoal até botou ali para provocar um pouco, lá em cima, Gilzinho, né? Não sei se esse nome vai pegar, ou o pessoal vai trabalhar um outro nome. Eu chamo de transporte seletivo, novo transporte seletivo. Pode passar? Então, as linhas a 150, né? Shopping Ana Rec, Shopping Rio Branco, né? Parada em qualquer ponto, transporte de animais, né? Pagamento com cartão Caxias Urbano, ônibus novos, modelo sênior, poltronas estofadas, entradas USB, Wi-Fi, ar-condicionado, acessibilidade. Então, são essas as novidades que estão sendo introduzidas, então, no transporte seletivo. A questão da tarifa, pessoal, a questão da tarifa, a legislação estabelece, a legislação aprovada por essa casa lá em 2019, estabelece um mínimo de 20% acima da tarifa praticada. O que é essa tarifa praticada? É uma discussão que nós estamos fazendo a nível do Conselho Municipal de Mobilidade para instituir uma tarifa razoável. Vamos trabalhar assim, uma tarifa razoável e aceita pela comunidade para um transporte diferenciado. Tá? Nós teremos a oportunidade, então, de depois comunicar à casa.
a partir do momento que a gente reuniu o Conselho, agora durante o mês de julho, tá? Para definir a questão da tarifa e, obviamente, vai passar por um diálogo com a empresa concessionária, tá? Do ponto de vista de que efetivamente seja um transporte acessível e que seja aquele critério principal da modicidade da tarifa seja efetivamente aplicado. Eu vou aproveitar também para colocar para os senhores algumas novidades. Essa, eu diria que talvez uma novidade importante, tá? Que conseguimos articular com a empresa concessionária a primeira linha transversal de Caxias do Sul. Tá? A primeira linha transversal, que ela vai sair então do Desvio Risso até o Pioneiro. Depois, se precisar, eu consigo colocar o mapa. Pode colocar o mapa, Ângela. Pode ser os ônibus mesmo. Tá? Esses serão os novos ônibus que vão ser entregues, segundo a data mais ou menos agendada, dia 11. A empresa concessionária está recebendo mais 25 ônibus novos e até o final de outubro mais 10. Então serão 35 ônibus novos nas linhas de Caxias do Sul, dentro das negociações agora dos 5 anos de contrato, né, que a legislação prevê a revisão, né, a cada 5 anos dos contratos existentes. Então, esses ônibus, já tive a oportunidade de ver um lá na concessionária, top de linha, sem dúvida nenhuma. Nós teremos uma qualificação muito grande com a entrada desses 35 novos ônibus, então, até o final do ano nas linhas de Caxias. Pode colocar o trecho, então. Esse trecho aí que sai lá do Desvio Risso, ele vai atender, entra ali pelo Cidade Nova, né? Vai atender todas essas comunidades que estão lá no entorno do Reolon, o Rota Nova principalmente, os novos prédios que estão sendo construídos lá, vão ir pela perimetral, vão até o Pioneiro. Aonde que a gente se baseou para introduzir essas linhas transversais? Porto Alegre, nós temos em torno de 25 linhas transversais e são as linhas mais utilizadas. A que liga, o sujeito que quer ir do Desvio Risso, ele quer ir lá no Pioneiro, ele não precisa passar por uma IPI, ele vai direto para o Pioneiro. Tá? Então, todo esse trajeto vai ser feito, né? Nós vamos querer, o pessoal, inclusive, nós estamos convidando os presidentes de bairro dessas regiões para inaugurar o primeiro trecho, dia 11, tá? Esse é o que ela passa a funcionar, e então se tornar uma alternativa que depois eu já botei no meu horizonte, né, que a próxima tem que ser o bairro Cruzeiro, por uma terrível coincidência, né, atingindo a Zona Leste, né, Zona Leste da cidade. Provavelmente saindo lá para o Serrano, vereador Juliano. Tá? Então, vamos introduzir gradativamente o sistema de linhas transversais. Esse é o anúncio de primeira que nós estamos fazendo aqui na casa. A próxima, e rapidamente já estamos encerrando. Então, ali o trecho, né? A primeira linha transversal da cidade, a ligação do Desvio Risso ao Pioneiro e vice-versa, né? Bairros atendidos: Desvio Risso, Cidade Nova, Reolon, Matioda, Santa Lúcia, tá? E Pioneiro, e eu incluiria aí também o Rota Nova. Tá? Não passa no centro, a frequência de 30 minutos no pico e 35 minutos no entrepico. Ônibus novos, mesma tarifa do transporte coletivo urbano, operação de segunda a sexta, itinerário. Depois, provavelmente, a gente talvez consiga ampliar por sábado, né? Mas vamos começar com segunda a sexta, né? Itinerário extrafrontal, identidade visual na cor laranja e com acessibilidade também, tá, pessoal? Isso é importante, com acessibilidade. Então, essa é a grande novidade que nós estamos anunciando aqui em primeira mão, nessa minha vinda à casa. Pode ser a próxima, Ângela? Muito obrigado, é isso. Eu gostaria também de dizer aos senhores que acertamos, a pedido da União das Associações de Bairro, a pedido das associações de moradores ali da área do Jardim América, São Vicente, o retorno da linha central, vereador Fiuza, que sai, e em vez de circular central, porque nós já temos outro tipo de circular, nós, de comum acordo com a empresa concessionária, estabelecemos, então, uma linha chamada Rodoviária Fórum. Tá? E nós fizemos já uma primeira semana de testes.
ainda com pouco passageiro, né? Então, nós estamos anunciando, mais uma vez aqui, vamos tentar reunir todas essas comunidades ao redor da área central, que depende da utilização desses ônibus, né, a manutenção dessa linha. Na reunião do Conselho das Associações de Bairro, fui lá apresentar o pedido, atendendo então o pedido da União de Bairros, e coloquei o desafio, né, de transformar essa linha, que é o preço normal, tá, com todas as derivações, né, do preço. Era uma linha que basicamente era utilizado pelo pessoal que dispõe de gratuidade, que faz, então, todo esse losango aqui da área central, né, ligando fórum, rodoviária, postão, tá? Postão, shopping São Pellegrino, né? Então, dá toda uma possibilidade de fazer uma circulação. Então, gradativamente, nós estamos introduzindo a nível da Secretaria essas questões novas aí que estão sendo colocadas. Hoje também estamos anunciando e assinando, renovando uma ordem de serviço já colocada pelo vereador Fius, na época, na Secretaria, que possibilitou que não nas linhas centrais dos corredores de ônibus, mas nas linhas secundárias, né, Pio X, Pio X, perdão, e ao redores ali, 18 do Forte, a utilização dos corredores de ônibus pelos ônibus de fretamento. Então, nós estamos incluindo também, vereador Ramon, nessa ordem de serviço, os táxis com pessoas, tá? Os táxis carregando pessoas, né? Então, a possibilidade dos táxis também utilizarem esses corredores de ônibus. Em caráter experimental. E já para a questão dos ônibus de fretamento, já por prazo indeterminado. Então, estamos assinando uma ordem de serviço nesse sentido. No mais, só quero agradecer, vereador João Wes, pela possibilidade de estar aqui, tá? Me colocando sempre à disposição. Quando assumi a secretaria, fiz questão de encaminhar para conhecimento de todos os vereadores que os atendimentos a nível da secretaria seriam, especialmente os vereadores, seriam diretamente comigo, tá? E faço questão de atendê-los pessoalmente, de receber a visita de vocês, já recebi de vários vereadores lá. Então, nesse sentido, continua essa questão. Nós temos um número enorme de demandas a nível do Alô Caxias, acumuladas desde 2023. Nós estamos tentando zerar pelo menos 2023, 2024, mas não estamos deixando de atender prioridades que nos são encaminhadas, tá? Todo o foco da secretaria está no sentido da gente zerar o Alô Caxias, né, o mais rapidamente possível, mas nós temos demandas ali intensas, né? Mas digo para vocês, e recebi esses dados da nossa secretaria com muito orgulho, nós somos uma das cidades mais bem sinalizadas do Brasil. Nós somos uma das cidades mais bem sinalizadas do Brasil. Isso é motivo de orgulho para mim, e nós temos lá todos esses dados, né, à disposição dos colegas vereadores. Agradeço aqui a presença do representante da concessionária e o nosso técnico que trata dessas questões, principalmente envolvendo o táxi lotação, o Rafael, nosso engenheiro, e dizer a vocês que estamos à disposição e agradecer a oportunidade de vir aqui, então, falar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, secretário Eloy. Eu lhe convido para que o senhor tome assento ao meu lado, porque, conforme o novo regimento interno desta casa, os vereadores podem se manifestar por 5 minutos cada um, sem apartes, e posterior a isso, o senhor tem mais 10 minutos para respostas. O regimento é 5 minutos, conforme o artigo 218, inciso 5º. Os vereadores e vereadoras podem se inscrever no terminal, assim que estiver liberado. A primeira vereadora inscrita é a vereadora Rose Frigeri, que tem a palavra. Bom de dia. pé, vereadora, por gentileza. Esqueci. Bom dia, colegas vereadores.
Bom dia a quem nos acompanha aqui. Bom dia, secretário. Eu teria algumas questões a fazer em relação a isso, porque, se eu não me engano, nós fizemos... Não estou nervosa. Nós fizemos um pedido de informação aqui, e naquele dia eu fiquei muito surpresa porque foi rejeitado. Talvez, pelo menos desde que eu estou aqui, desde que eu me lembre, o primeiro pedido de informação rejeitado por essa casa, exatamente sobre a situação do táxi lotação, ou azuizinhos, agora fiquei sabendo que não é esse o nome, então nós temos que chamar de seletivo, enfim, desse transporte diferenciado da nossa cidade. Foi rejeitado por essa casa. No dia seguinte, eu fiz esse pedido diretamente no protocolo, como cidadã, pela lei de acesso às informações, que até o prazo é menor do que por aqui, é 20 dias, né? E, embora fosse 20 dias corrido, enfim, eu acabei recebendo no dia 18, teve a resposta. Eu recebi semana passada. No dia 18 teve a resposta e eram 3 perguntas apenas, porque a negativa aqui foi que o vereador Capitão Ramon já havia feito um pedido e eu havia olhado os pedidos, lido, e as 3 perguntas que eu havia feito eram complementares. Então, aquele argumento do governo, à época, para negar o pedido de informação não prosperava, eu fiz lá e obtive as respostas. Só que, secretário, na última, que foi respondida no dia 18, portanto, há menos de 15 dias, eu pedi assim: a previsão de licitação, chamamento público ou alteração normativa relacionada ao serviço. Em caso afirmativo, informar cronograma ou providências adotadas. E foi dito, então, que no presente momento não havia cronograma definido para licitação, chamamento e tal, e que eventuais encaminhamentos futuros dependerão da conclusão de estudos e deliberações pertinentes, enfim. A minha dúvida é, e eu gostaria de esclarecer aqui, naquele dia daquela audiência, de 7 de maio, foi dito, e estava aqui o presidente da associação e vários que hoje fazem esse serviço, que ia ser feito um novo processo para chamar, enfim, e aquelas pessoas, pelo menos naquele momento, assim como eu e talvez alguns vereadores e vereadoras, entenderam que seria feito um novo chamamento, uma nova licitação para as pessoas se inscreverem. Inclusive, no atual contrato, aquele que está todo... que não está regulamentado, que inclusive eu concordo que tinha que estar regulamentado, teria que ter uma série de ajustes, dizia que uma parte ela é garantida para o serviço da concessionária e outra parte para outras pessoas que quisessem fazer esse serviço, que eu acho que era um avanço. Isso não quer dizer que está quebrando com o monopólio, porque eu entendo muito bem que o monopólio não existe, ele existe porque foi a única empresa que teve condições lá na época que foi feito a contratação, a licitação para o transporte de modo geral. Então, a minha pergunta é: por que não foi previsto uma parte desta operação para esses concessionários para esses operadores do transporte, do táxi lotação hoje, que bem ou mal vem fazendo esse serviço sem regulamentação, sem ajuste, sem nada que havia sido feito no longo do tempo para a Secretaria de Transporte. Eu acho que seria uma oportunidade de manter. Inclusive, eu temo que esses operadores não vão ficar até o final de agosto, porque já está tendo uma diminuição depois desses anúncios e tal. Então, acho que isso é preocupante. Teria outras coisas para perguntar, mas realmente 5 minutos é pouco. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Fiuza. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, nossas redes sociais, nossos cumprimentos ao secretário Eloy Frisso, que conhece muito bem a cidade e vejo que continua estabelecendo um projeto de Estado, né, secretário? A continuidade de programas que nós estávamos estabelecendo junto com os nossos técnicos da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, o ano passado todo. E 3 perguntas bem objetivas. Primeiramente, agradecer o trabalho que tem sido feito. Nós fomos contemplados o ano passado através do engenheiro Rafael e Bruna, qual quero também fazer o meu agradecimento ao projeto Multirão Brasil, que foi uma conquista de um grande prêmio que nos condiciona com que tenhamos a possibilidade de estabelecermos um projeto financiado por este Multirão Brasil, e algumas cidades apenas foram contempladas com esse programa, qual nós vamos ter em mãos o projeto completo das estações de transbordo Norte, Sul e Nordeste, como está o andamento do mesmo. E também o projeto encaminhado por nós, a Secretaria na época de Trânsito, juntamente com a CEPLAN e parcerias estratégicas, a respeito da nossa Avenida Júlio de Castilhos, né, aquele concurso também estabelecido para que nos entregue um projeto arquitetônico falando da Júlio de Castilhos e também estabelecendo algumas normativas, tanto no que se refere à mobilidade urbana de pedestres, né, como também a questão dos automóveis. E também, se temos a previsão da continuidade dos semáforos inteligentes, organizando principalmente o transporte coletivo da nossa cidade, para fazer com que haja mais fluidez, né, para que essas semáforos inteligentes condicionem com que, principalmente, o transbordo, tanto ali da floresta como imigrante, possa chegar ao seu destino de uma forma mais rápida e assertiva, garantindo com que os usuários do transporte coletivo cheguem no tempo certo nos seus locais, tanto de trabalho ou de compromisso. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns. Obrigado, vereador Fiuza. O próximo vereador inscrito, o vereador Zé D'Ambrosio, com a palavra. Senhor secretário Eloy, meu colega, quero saudá-lo também, quero, de uma forma muito especial, agradecer por tudo o que o Valdenir faz pelo social, né? Quando a gente precisa, ele está sempre à disposição. Então, Valdenir, a comunidade sempre reconhece seu esforço, sua dedicação, às vezes num domingo, às vezes de noite, né? Principalmente nos velórios, onde as comunidades precisam se deslocar. Então, esse é um serviço que a gente precisa reconhecer. Eu fiz 1, 2, acho que até 3 indicações, e o Alfonso conhece bem, sobre a liberação para táxis e fretamento em algumas vias da cidade. Por exemplo, a Pio 12, quando a gente vem de manhã da região norte, que é o único acesso que nós temos, né? O único acesso que nós temos para a cidade. E impressionante a Pio 12, ali da Romano Faquinha até a Perimetral. Então a gente vê atrás dos veículos vários ônibus de fretamento e o corredor livre. Então eu gostaria de solicitar ao secretário se existe algum estudo, para que a gente tenha táxis na Pio 12, na Moreira, talvez na Luiz Miquelon, talvez na 18 Forte, enfim, algumas vias de entrada e saída da cidade. Não sei se o Iago tem mais alguma via, porque tá. Então, senhor secretário, se existe algum estudo, horário de pico, 1h30 de manhã, 1h30 de tarde. Muitas cidades do Brasil já é assim. Libera para fretamento, não estou falando em Uber, não estou falando em
em aplicativos. Estou falando em táxi. Começamos devagarinho, começamos com os táxis. Depois o fretamento. Existe algum estudo? Essa é a minha pergunta primeira. A segunda, nós aprovamos nessa casa um financiamento, um pagamento de 2,7 milhões para uma empresa de Curitiba, e eu participei de muitas reuniões em bairros. Foi muito, mas muito bom o estudo do Orbitec. Né? Mapearam a cidade, a distância de parada de ônibus, articulado, aqui não dá porque tem uma casa que precisa indenizar. Enfim, é um estudo magnífico que a Orbitec teve. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor secretário, que tem todo o conhecimento da cidade, se não tem como incluir nesse financiamento que está vindo para essa casa, pelo menos 2 estações de transbordo. Não é possível, mas não é possível que nós não tenhamos uma estação de transbordo na região sul e uma na região norte. E aí, diminuindo a cada dia a quantidade de passageiros, qual é o incentivo que nós estamos dando? Eu tenho absoluta certeza que com estações de transbordo vai ser mais rápido. Eu moro no Brandalize, eu quero ir para a universidade. Eu vou até a estação de transbordo e um ônibus pela perimetral. Um outro ônibus, se eu quiser ir para o shopping, direto pela perimetral. Eu não sei se não é possível isso. Então eu entendo a situação do município, também estou defendendo sempre o município aqui, mas acho que esse estudo da Orbitec, que indicou, e que inclusive nós votamos ontem, a retirada da EPI aqui do São Leopoldo, que já foi constatado que não tinha mais necessidade ali, mas que pelo menos a região sul e a região norte tivesse 2 estações de transbordo nesse governo. Porque desde 2021, 2022 nós estamos cobrando. E aí, quanto o município vai ter que repassar para passagem no final desse ano? Quanto nós vamos precisar repassar para passagem esse ano? Então, essa é a minha preocupação, secretário. São 2 que eu lhe faço questionamentos e sei do seu conhecimento, da sua capacidade. Reconhecemos o trabalho que o Fiuza fez lá também, mas eu acho de extrema importância. Nós precisamos, e nós estávamos aqui, eu estava no governo ao seu, quando foi feito o piso rígido. Quanta crítica! E hoje nós sabemos que vai 30 anos sem manutenção e que foi um belo serviço piso rígido. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosa. A próxima vereadora inscrita é a vereadora Estela Balardim, com a palavra. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, senhor secretário. Então, eu acho que eu quero começar fazendo a observação que ficou muito chato a forma com que foi tratado vários assuntos na audiência pública e a notícia que veio depois no Diário Oficial e nas mídias. E aqui eu não quero fazer juízo de valor se é culpa de algum canal de mídia da nossa cidade, mas a gente precisa concordar que, para a população, o que pareceu é que esse governo não tem palavra, porque em um momento foi dito categoricamente que não seria extinguido o ônibus seletivo, de fato não será, mas terá mudanças importantes e eu acredito que não foi pensado do dia para a noite. Acho que não foi ontem que vocês acordaram e resolveram ter todas essas ideias, inclusive aqui muito bem trago pelo senhor, tem todo um grupo de servidores técnicos que provavelmente está há muito tempo debruçado sobre isso. Então, eu acredito que poderia ter ocorrido maior transparência na audiência pública que nós tivemos nessa casa para com as pessoas que lotaram esse plenário e demonstraram a sua preocupação latente sobre esse assunto. Outra questão que eu quero perguntar é que, se não me falha, na lei diz que a tarifa do táxi lotação é 20% acima da tarifa técnica do transporte coletivo. Mas você agora, na sua fala, citou que será a mesma tarifa,
que a tarifa do táxi lotação será a tarifa do nosso transporte coletivo urbano. Então, eu queria tirar essa dúvida especificamente. Se a gente vai ter o valor de R$ 9,00, se a gente vai ter um valor a mais para o táxi lotação, como que vai funcionar essa questão da tarifa, porque a gente sabe que é uma das principais preocupações das pessoas. É um transporte que funciona muito, que bom que serão mantidas as linhas, que bom que terá essa ampliação da linha do Risso, com toda certeza vai trazer muitos benefícios à população. Quero frisar que é importante que tenhamos uma linha que vá para a Zona Norte, que vá para o Serrano, bairro Serrano, Iracema, são bairros que não param no IPI, inclusive, então ter um táxi lotação para aquela região, com toda certeza, seria muito positivo, mas é uma preocupação de todos, e tenho certeza que é uma dúvida que continuará nas pessoas. Então, eu acho que é um momento oportuno para a gente suprir em relação à questão do valor da tarifa, se ele se manterá igual, como foi dito, ou se haverá essa alteração seguindo a lei que diz que é 20% a mais. Muito obrigada. Obrigado, vereador Estelo. Próximo vereador inscrito, o vereador Capitão Ramon, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes. Bom dia, secretário. Obrigado por o senhor ter vindo. Algumas perguntas ao senhor. O táxi lotação ou transporte seletivo, ele iniciou na cidade de Caxias do Sul com 22 veículos. E ao longo do tempo, sobraram 8. Hoje nós temos 8 ônibus que realizam o transporte seletivo. E o senhor informou que vão ser realocados 7 ônibus. O senhor tinha falado na audiência pública de que o serviço do táxi lotação, o senhor foi bem enfático aqui na audiência pública, não iria terminar. Eu acharia muito mais oportuno e pertinente o senhor ter falado realmente a verdade. Ter explicado a todos que todos os contratos seriam revistos. Não falado falsas esperanças. Até para os próprios permissionários se organizarem financeiramente. Né? Da noite para o dia, acabar um contrato ao longo de anos, você muda o dinheiro que ele para se alimentar nas suas famílias. Então, eu acho que 3 meses também é um tempo muito curto para mudar um contrato de 26 anos. Eu acho um tempo muito curto para o senhor encerrar. Né? Eu acho que deveria revisar esse contrato para no mínimo 120 dias para esses permissionários se organizarem financeiramente, eu falo, porque alguns vivem disso. Outro ponto. Outrora, eu falei aqui que a tarifa do ônibus era R$ 9,00. E eu fui muito questionado de que a tarifa não era R$ 9,00, que a tarifa era R$ 6,50. Só que agora, está no Jornal Pioneiro, espero que não seja verdade, está lá dizendo que a tarifa do próximo táxi seletivo será de R$ 10,80, 20% acima dos R$ 9,00. Ou seja, quando convém, é R$ 9,00. Quando não convém, é R$ 6,50. Então, esse é um ponto que a gente tem que debater muito aqui nessa casa. Outra coisa muito importante, aproveitar que tem um membro aqui da Aviação Santa Teresa. Os 22 veículos que tinham no início do contrato, tinham 6 da Visat. A Visat tinha 6 em operação. Por que a Visat lá atrás não quis e agora quer? Esse é um ponto que a gente tem que observar. Outra coisa, na lei e conforme os 5 itens de publicidade, né? A gente tem o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente não está seguindo a publicidade. Por que a gente não abre para outros permissionários? Isso seria muito mais público. Né? A gente abrir. Se a Visat ganhar com o melhor preço, ok, sem problemas. Mas por que a gente não abre a oportunidade para outros permissionários atingirem o serviço? O senhor disse, foi bem enfático, que não haverá subsídio para o transporte seletivo. Uma pergunta importante. Para o transporte coletivo, há subsídio. Para o transporte seletivo, não há subsídio. Só que nós temos a mesma empresa operando. O fluxo de caixa é o mesmo.
Como é que a gente vai separar os dinheiros que entram do subsídio e os dinheiros que não entram do subsídio? Esse é um ponto muito importante, porque hoje praticamente a empresa Visati, todo o valor que entra, ele é público. O valor que é gasto de combustível é público, o valor que gasta de lubrificante é público, de pneu é público. E aí como é que a gente vai dar essa publicidade também para o que entra do táxi lotação? O transporte seletivo, que agora o senhor modificou o nome. Então, acho que estes pontos têm que ser amplamente divulgados. E aqui, por último, não menos importante, o senhor tinha dito que, na audiência pública que eu ouvi atentamente, o senhor disse que estes modelos de táxi lotação não atendem mais porque eles estão em duplicidade com o transporte coletivo. O senhor falou isso. Só que agora, como vai ser a própria empresa, eles não estão mais em duplicidade. Vai manter o mesmo circuito, as mesmas linhas. Então, esses são pontos, são lacunas que eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os nobres colegas e para todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Não havendo mais vereadores inscritos, repasso a palavra ao secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Ed Eloy Frisso, para suas manifestações que podem ser feitas daqui ou da tribuna, onde o senhor achar mais conveniente, secretário. Assim, ó, rapidamente, até pegando, porque os vários vereadores falaram provavelmente das mesmas coisas. Na audiência pública que eu participei, e é só pegar as atas, em nenhum momento eu disse que nós íamos extinguir o táxi lotação ou o serviço seletivo. Eu disse que, se dependesse da secretaria, as pessoas que utilizavam as linhas Anarec Shopping, UX, Rio Branco, não ficariam um dia sem o transporte diferenciado. Tá? Então, deixar bem claro que em nenhum momento afirmei. Eu repito que houve uma interpretação equivocada de parte da mídia e também de vereadores, especificamente o vereador Ramon, ao entender que o decreto que extinguia aqueles contratos firmados lá em 2002, tá? Aqueles contratos lá em 2002, estava extinguindo o serviço. Nem tem como extinguir o serviço, é legislação, tem lei. Teria que a Câmara revogar a lei que vige desde 2019. Então, nesse sentido, deixar bem claro isso, né? Que não faltei com a verdade, não me chamem de mentiroso, não sou mentiroso. Falei com toda a responsabilidade naquela audiência aquilo que efetivamente nós estávamos encaminhando a nível da secretaria. Então, nesse sentido, deixo bem claro que não houve nenhuma mudança daquilo que colocamos lá naquele primeiro momento e que estudamos do ponto de vista do que colocaríamos aqui. O vereador Fiuza, os 3 projetos que estão o vereador não está presente. Está aqui, perdão. De fato, eu acho que o encaminhamento que Vossa Senhoria deu no projeto Mutirão Brasil, sem dúvida, uma importância muito grande, muito grande. Os projetos das 3 novas estações fazem parte do escopo, né, dessa proposta aprovada já junto com toda essa assessoria que o projeto do União Brasil vai dar à secretaria. Então, nesse sentido, nós estabelecemos, já respondendo então aqui embaixo, com relação à fala do vereador D'Ambrosio, acho que não estava presente quando eu comentei, de que a nossa prioridade principal, estabelecida agora nesse início da minha gestão, é resolver o problema da IPI Zona Norte. Tá? A IPI Zona Norte, os projetos da Zona Sul e Nordeste vão provavelmente estar prontos. O problema nosso principal é onde buscar os recursos para a construção da IPI Zona Norte, inclusive com a possibilidade de uma alteração do local inicialmente proposto, que é o que a Secretaria vem estudando. Tá? Então, a Zona Norte é a nossa prioridade total do ponto de vista de uma nova IPI. Com relação à Avenida Júlio de Castilhos, nós solicitamos um prazo de 30 dias, suspendemos o anúncio do concurso público, até para mudar algumas coisas a nível do escopo, né, por entendermos que deveria, pelo menos, se ter a previsão de um projeto para a Avenida Júlio de Castilhos, que também se estudasse
a questão da mobilidade, mas não só do pedestre, mas também da possibilidade do transporte coletivo. Então, que os projetos contemplassem essa possibilidade. Então, logo nós estaremos reanunciando, então, o lançamento do concurso, tratando da questão da Avenida Júlio de Castilhos. E a semaforização inteligente também é um estudo que vem sendo aperfeiçoado a nível da Secretaria, investimentos superiores a 10 milhões de reais, não é pouca coisa, tá? Para o conjunto de quase 300 equipamentos que nós temos espalhados pela cidade, né? E a situação de Caxias tem situações diferentes, por exemplo, quando tu vai a Curitiba, vê a semaforização que existe lá, eles enfrentam os mesmos problemas, né? As nossas quadras são bem pequenas, né? 100 metros. Então, tu trabalhar a nível do sinal é mais complicado. Ainda nós não temos produtos específicos para isso, teriam que ser trabalhados. Ontem, inclusive, nós reunimos com o pessoal da Dataprom, que presta serviço em Curitiba, né? Aqui em Caxias nós temos uma outra empresa que presta serviço, mas estamos avançando nessa questão da semaforização inteligente do ponto de vista de priorizar principalmente a questão do transporte público, né? De possibilitar que o ônibus chegou na esquina, o equipamento faz a leitura e abre para o ônibus passar. Mas daí tu tem todo o complexo do que isso implica, né? A nível das quadras transversais. Então, essas questões ficam muito claras. Vereador D'Ambrós, eu anunciei aqui já, estamos assinando hoje uma ordem de serviço, estive discutindo com o prefeito agora pela manhã, ainda antes de vir para cá. Estamos anunciando, então, a renovação da ordem de serviço já estabelecida pelo vereador Fiuza, liberando ali os ônibus de fretamento e vans nos corredores do Pio X, da 18 do Forte, da Moreira César, né? Com exceção da área central. E a novidade, então, é que a partir de amanhã nós estaremos também liberando o serviço de táxi, o táxi ocupado, tá? O táxi que está com passageiros, tá? Não o táxi que está parado lá e que possa utilizar o corredor. Então, o táxi, a exemplo do que acontece já em Porto Alegre, né? São Paulo principalmente, né? Então, essa é uma novidade que já anunciei aqui hoje. Vereadora Estela, eu confesso à senhora que em nenhum momento eu repito, né, afirmei aqui na audiência pública ou dei expectativa de que nós permaneceríamos com o serviço de táxi lotação na forma como ele vinha funcionando. Nós falamos que iam ser remodelados. Nos estudos que praticamos a nível da Secretaria, a possibilidade de se manter os permissionários numa nova licitação implicaria obrigatoriamente em subsídio. Um ônibus desse, como eu anunciei aqui, o valor mínimo é em torno de R$700 mil. E nas conversas com o presidente da associação, o Everton, ele me disse que o grande problema que está acontecendo em Porto Alegre também é que vem diminuindo o serviço lá e o prefeito está sendo colocado na situação de subsidiar o transporte seletivo. A prioridade do prefeito Adiló, do vice Néspolo, é priorizar o transporte público com subsídio. Tá? E o transporte seletivo há de funcionar de acordo com como vem funcionando, tá? E com um preço diferenciado, sem dúvida nenhuma, mas também com serviços diferenciados e com roteiros diferenciados. Nós assumimos o compromisso de que manteríamos a linha Anarec Shopping, UX e Rio Branco, e estamos cumprindo, independente, vereador Ramon, de se em alguns trechos ela conflita com as linhas atuais do transporte coletivo. Foi um compromisso que assumimos aqui, estamos mantendo. Não quer dizer que no futuro a gente não possa revisar isso e na própria ampliação do serviço de transporte seletivo para outras linhas, né, de a gente rever essas questões. Então, fica em aberto essa possibilidade. A questão da tarifa, tá? A questão da tarifa, eu não posso vir aqui e dizer para vocês que a tarifa vai ser 6,50, vai ser 9 ou vai ser 12,80. Isso eu tenho que discutir no Conselho Municipal de Mobilidade. É tarefa do Conselho. Então, nós vamos abrir essa discussão agora durante o mês de julho. Obviamente que há os interesses da empresa concessionária, tá? E nesse sentido é que a gente vai tentar
estabelecer ali um valor consensuado inicialmente, né, para essas 2 linhas que vão voltar a funcionar. Por que optamos, então, em não abrir uma nova licitação? Optamos porque nós já tínhamos o instrumento legal aprovado pela Câmara, que é a concessão que hoje está fechando esse ano 5 anos, né? E que a gente estavam lá nos artigos do contrato, né, a possibilidade da exploração de transporte seletivo. Então, nos resolve o problema, e eu também acho, vereador Arroz, que esse negócio de monopólio é uma falsa discussão. Quem tem o monopólio é a prefeitura. Né? Quando você abre uma licitação, as empresas concorrem ou não. Os 2 editais, tanto da época do Pepe quanto da época do início do governo Adiló, previam a possibilidade da montagem de consórcios de empresas, né? E por que consórcio? Porque tu não tem como botar uma empresa concorrer com outra na mesma linha. Se trabalha o conceito, que nem em Porto Alegre, trabalha o conceito de bacias. Tá? Nenhuma concorre com a outra. Agora, eles se articulam, formam uma associação de transportadores, não deixa de ser um monopólio também, a Associação dos Transportadores. Você vai para qualquer modelo, Goiânia, Curitiba, Caxias, Porto Alegre, você discute uma tarifa única e os empresários sentam na mesa conjuntamente, discutindo com o poder público o preço da tarifa. Não existe a possibilidade de concorrência no transporte coletivo. Botar um ônibus atrás do outro disputando passageiros na Sinimbu. Não existe essa possibilidade. Da linha tal, disputando com a outra linha tal, ver quem faz o preço menor. Por isso que o monopólio é exercido pelo município. Então, nesse sentido, espero que tenha conseguido resolver, responder às perguntas. De fato, o vereador Ramon eram 6 ônibus e 2 reservas, tá? 6 da concessionária, e atualmente são 7 ônibus e 1 reserva, né, que estão explorando a linha do chamado táxi lotação. Tá? São 7 e 1. Então, nós estamos, nesse primeiro momento, substituindo esses 7. Era isso, muito obrigado a todos, espero que tenha conseguido clarear aqui essas questões do táxi lotação e me coloco à disposição dos senhores, não só aqui na casa, quando quiserem me chamar, ou lá na própria secretaria. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador D'Ambrosio. Artigo 209, inciso 4º. Eu não tive o entendimento correto sobre a liberação de táxis e fretamentos nas vias. Tem decreto? É a partir de amanhã? A ordem de serviço vai ser assinada hoje. Posso até lhe deixar a cópia, vereador. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Gostaria de agradecer a presença do secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidades, ex-vereador e presidente desta casa, Ed Eloy Frisso, pela presença na manhã desta quarta-feira. Eu solicito ao vereador Caleb Garbim que acompanhe o secretário até a saída para darmos seguimento à sessão. Em discussão única e votação, o requerimento de pedido de informação ao prefeito número 20/2026, de autoria do vereador Lucas Carenhato e apoiadores, que solicita informações detalhadas ao Poder Executivo Municipal e à Companhia de Desenvolvimento de Caxias, Codeca, acerca da situação econômica, financeira, administrativa, operacional e estrutural da companhia, incluindo contratos, prestação de serviços, cargos em comissão, estudos sobre eventual privatização, governança, planejamento estratégico e medidas de recuperação econômica. Com a palavra, o vereador Lucas Carenhato para a leitura do requerimento.